Olá, eu sou a Marcela. Eu sou a Tatiana. A gente hoje vai contar para vocês uma história especialmente para aquelas pessoas que são um pouquinho preocupadas demais. Querendo agradar muito as pessoas, pedindo desculpa para tudo, O não é? tempo todo. Já ouviram a expressão morrer de preocupação? Pois é, ela não é à toa, ela já aconteceu. A morte do funcionário. Numa bela noite, o não menos belo funcionário Ivan Demétrio, sentado na segunda fila da plateia, assistia tranquilamente à ópera Os Sinos de Corneville. Mas, de repente, nos contos aparece com frequência esse mais de repente, né, Marcela? É verdade. Os autores têm razão. A vida é tão cheia de imprevistos. Mas, de repente, o seu rosto se contraiu, os óculos se reviraram, a respiração parou, ele afastou os óculos dos olhos, inclinou-se e... Espirrou, como vocês puderam ouvir. Mas ninguém, em lugar nenhum, está proibido de espirrar. Espirram os pobres, os ricos, os prisioneiros, os chefes de polícia, às vezes até os presidentes da República. Todos espirram. Ivan não ficou nem um pouco perturbado. Assou seu nariz com um lencinho e, como homem educado, olhou em volta de si para ver se não tinha incomodado alguém com seu espirro. Mas aí já não pôde escapar de ficar perturbado. Ele percebera que um velhinho careca, sentado na frente dele, na primeira fila da plateia, enxugava meticulosamente a cabeça e o pescoço com uma luva e resmungava alguma coisa. Ivan reconheceu o velhinho. Era o senhor Roberto Tennessee, um dos diretores da empresa onde ele trabalhava. Eu molhei. Ele não é o meu chefe, mas ele é diretor de onde eu trabalho. Isso é terrível. Eu preciso pedir desculpas. Ivan pigarreou, inclinou-se para a frente e cochichou no ouvido do senhor Roberto. Desculpe, Vossa Excelência, eu molhei, foi sem querer. Nada, não foi nada. Pelo amor de Deus, desculpe, eu não tinha essa intenção. Ora, fique quieto, por favor. Deixe-me ouvir a ópera. Ivan ficou desconcertado e começou a olhar para o palco. A inquietação começou a atormentá-lo. Durante o intervalo, ele aproximou-se do senhor Roberto, rondou-o um pouco e, vencendo a timidez, balbuciou. Dá licença, eu molhei, Vossa Excelência, perdão, não é que eu acho que eu não queria, e aí eu molhei o senhor... Ora, deixe disso. Eu já tinha esquecido, e o senhor volta com a mesma coisa. Mas Ivan pensou. Ele esqueceu. Mas os olhos estão cheios de maldade. Não quer nem conversar. Seria preciso explicar-lhe que eu não tinha intenção, que se trata de uma lei natural, senão ele ainda vai pensar que eu quis cuspir. Se não pensar agora, pensará mais tarde. De volta para casa, Ivan contou à sua mulher sobre a sua falta de educação. A mulher, como pareceu a Ivan, teve uma atitude muito leviana para com o incidente. Ela só ficou um pouco assustada, mas quando soube que o senhor Roberto não era nem o chefe direto do seu marido, ela ficou tranquilizada. Olha, em todo caso, seria bom que você fosse até lá se desculpar. Senão ele vai pensar que você não sabe se comportar em público. Pois é, isto aqui é. Eu me desculpei, mas ele foi meio esquisito. Não disse uma palavra coerente e nem havia mesmo tempo para conversar. No dia seguinte, Ivan vestiu seu terno novo, penteou o cabelo e foi até o departamento do senhor Roberto dar explicações. Entrando em sua sala, ele começou a se explicar. Ontem, lá na ópera, Vossa Excelência, se o senhor se lembra, eu espirrei e, sem querer, eu molhei. O senhor me desculpe, porque... Que besteira! Sabe Deus que besteira, rapaz! E o senhor Roberto deu as costas para Ivan. Ele não quer falar comigo. Quer dizer que está bravo. Não é possível que isto fique assim. Eu ainda vou lhe explicar direito.
Quando o senhor Roberto voltou para sua sala, Ivan ainda continuava lá e plantou-se diante dele, começando a balbuciar. Dá licença, Vossa Excelência, eu me atrevo a incomodá-la de novo, que justamente em vista do sentimento de, posso garantir, de arrependimento não foi por querer, mesmo pode compreender, foi sem querer. O senhor Roberto revirou os olhos, fez uma cara de impaciente e abanou a mão. Mas o senhor está simplesmente tirando um sarro, meu caro senhor. E o senhor Roberto saiu da sala batendo a porta e desapareceu. Ivan não parava de pensar. Mas que sarro eu posso estar tirando? Sarro nenhum. O senhor Roberto não pode compreender. Pois se é assim, não vou mais me desculpar diante desse fanfarrão. Que o diabo carregue. Vou mandar-lhe uma carta, isso. Eu vou mandar uma carta, mas não vou vê-lo mais. Assim pensava Ivan a caminho de casa. Mas a carta ao senhor Roberto não foi escrita. Ele pensou, mas não conseguiu inventar a tal da carta. E não teve remédio senão voltar pessoalmente no dia seguinte na sala do senhor Roberto para se explicar novamente. Oi, boa tarde. Eu vim aqui incomodá-lo ontem, mas eu não queria tirar sarro, como Vossa Excelência disse. Eu vim me desculpar, porque ao espirrar, eu molhei. Eu nem pensava em molhar. Como poderia eu me atrever a tirar um sarro do senhor se nós fomos tirar sarro? Então quer dizer que não haverá nenhum respeito pelas pessoas? Eu realmente não tinha a intenção de fazer... O senhor Roberto, roxo de raiva, urrou para Ivan. Ponha-se na rua! Ivan empalideceu de horror e não entendeu. O que, senhor Roberto? O como? Senhor Roberto repetiu, batendo os pés. No ventre de Ivan, algo arrebentou. Não enxergando nada, não ouvindo nada, ele recuou para a porta, saiu da empresa, saiu para a rua e foi andando, se arrastando, chegando maquinalmente em casa, sem tirar o terno novo. Ele deitou-se no divã e morreu. O conto de hoje vai especialmente para aquelas pessoas que são preocupadas além da conta. Eu sou misterioso, como és imperial. Sou Mateus, sou Catirina, na bexiga eu sou tal. Quem vem lá? Quem vem lá? Que cortejo é aquele senhor? Por aqui vou perguntar quem vem lá. Sou Capitão Pereira, sou madeira, sou fiel. Esse boi que chega